Ah, a temporada nem começou ainda, mas a gente já tá pensando em janeiro, é claro, né? Afinal, tem muita gente que tá numa seca daquelas aqui quando o assunto é pós-temporada e a gente vai falar de playoffs. Quais são as maiores secas e se esses times que estão sofrendo há mais tempo têm chance de chegar na pós-temporada neste ano? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando com mais um vídeo aqui no canal, pedindo para você deixar aquela colaboração, aquele like, aquele comentário, aquela interação que ajuda tanto a gente, né? Deixa aí o seu hype também. Compartilhe, Toque Passa. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Ajuda bastante a gente aqui na produção e se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram e tem um Amigo Ligado Plus que dá direito a um bate-papo, né? Uma videochamada que rola semanalmente durante a temporada e uma vez por mês durante a off-season. E vai rolar semana que vem. Então, se você quiser participar, Amigo Ligado Plus, não é caro, tudo ajuda bastante o Toque Passa. Mas, né, e aí tem essas vantagens extras aqui. Vamos lá então, vai. Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral pro Gol também. Você que gosta do futebol da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o linkzinho lá do meu trabalho civil, meu trabalho no Gol falando de futebol. Tem o canal do YouTube do Gol, tem um bate-papo que rolou, né? O nosso podcast na cara do Gol, que foi bom demais. Rolou ontem e aí você pode conferir hoje. Tá muito bom, confira, se inscreva também e vamos lá, porque tá chegando a hora dos training camps, tá chegando a hora da gente ver um pouquinho de ação, né? Por enquanto a gente tem visto alguns vídeos de treinamentos de off-season, jogadores se encontrando em alguns lugares para bater uma bola, tem gente até, apareceu esses dias o Drake May lançando um passe num jet ski, e daí? O que isso tem a ver, né? O que vai rolar? Ah, ele passou a bola pro Ramondre Stevenson. Bota um jet ski em dezembro lá em New England e vê se vai rodar. Mas tudo bem, é o que tem nessa época, não adianta. Você entra nos sites, tá com pouquíssima notícia, né? Tá mais calma essa off-season mesmo, mas no final de semana já começa a dar uma esquentada, porque já no sábado, deixa eu colocar aqui na tela, aqui o calendário, tá? Para vocês verem como é que tá o calendário de treinamentos. E nós já temos aqui no dia 12 o Los Angeles Chargers, né, que é o time que vai jogar no Brasil. Os calouros dos Chargers já se apresentam no dia 12, no dia 16 tem o time completo. Já, né? Trabalha aqui, essa segunda fileira, são os veteranos se apresentando, aí fica todo mundo por lá. Dia 15, os calouros dos Ravens, dos Giants, dos 49ers, dos Seahawks e dos Dolphins também se apresentam. Aí no dia 16, né, quando apresentarem o elenco completo dos Chargers, tem os calouros dos Broncos e dos Lions. Os Lions completam já o elenco inteiro dia 19. Então, a maioria depois é 22, 21, tá? Assim que tem lá a programação, você consegue achar aqui direitinho para você ver as datas e locais de apresentação. Tem os treinamentos também em conjunto, né? A partir já do dia 5 de agosto, já tem times treinando junto, os Colts com os Ravens, contra também, né? Porque vai sair briga, a gente sempre sabe como é que funciona. Pré-temporada sempre rola aquela briguinha, mas o detalhe não é esse, né? O detalhe é que vai começar a pegar pra valer. Já tem jogo esse mês ainda, né? Dia 31 já tem o jogo do Hall da Fama, então fiquem ligados. Se a gente tá na seca de jogo, a gente vai falar de seca, né? Seca, olha, complicada mesmo, aqueles times que estão com os maiores secas de playoffs da NFL, né? Entre outras coisas. A gente vai falar seca de playoffs, seca de vitória em playoffs. Vamos começar aqui passando as marcas históricas. Né? A maior seca de playoffs da história da liga pertence à equipe do Arizona Cardinals, aliás, dos Cardinals, né? A franquia dos Cardinals e Washington. São 25 temporadas de seca, mas isso aqui lá no antepassado, né? Foi entre 1949 e 74 que os Cardinals ficaram, o Ivan nem estava aí para sofrer. 74 acho que o Ivo já estava, mas teve o Washington também entre 46 e 71. O Ari Aguiar não estava, acho que estava também, mas tudo bem, né? 25 anos também esses times sofrendo essa seca. E aí, começando nos anos 40, ainda ir até os anos 70, a gente também teve a seca dos Steelers, que ficou entre 48 e 71, também numa seca de playoff. Os Saints ficaram em seca de 20 anos entre 67 e 87, aqui já era do Super Bowl, né? Mas na era mais moderna, mais contemporânea, aquele momento que a gente acompanhou, a maioria de nós presenciou, eu tava, tenho a camiseta disso aqui. O Cleveland Browns, cerca de 17 temporadas entre 2003 e 2020, e o Buffalo Bills,
né, o mesmo tempo, né, 17 temporadas entre 2000 e 2017, que foi até legal aquele momento que eles conseguiram a vaga, porque o Dalton que venceu, né, os Bengals venceram, os Ravens classificaram os Bills, os caras foram lá, fizeram uma doação para o Instituto do Dalton, que foi bem legal, um grande momento em 2017. Agora, quando a gente fala de vitória em playoffs, aí a maior seca ainda está ativa, e a segunda também. Tá? E aí, para tristeza do Paulo Antunes, a maior seca é do Miami Dolphins, 24 anos desde a última vitória, no longínquo Wild Card de 2000, cara. 2000 foi a última vitória em playoff da equipe do Miami Dolphins. De lá para cá são 6 derrotas, né? Uma vitória uma no divisional de 2000, venceu no Wild Card e depois perdeu no divisional, e desde então 5 derrotas no Wild Card. Ou seja, quando consegue uma vaga na pós-temporada é só para falar: oi, tudo bem? Passei por aqui, tô indo embora, valeu, já tá bom, né? Consegui cumprir meu papel. E os Raiders também estão na mesma, mas há 22 anos, né? Então 2 temporadas a menos para os Raiders. A última vitória foi na final da AFC em 2002, indo para o Super Bowl, que perderiam depois para o Tampa Bay Buccaneers. E depois de perder para os Bucks, mais 2 derrotas só, né? Então essa coisa, desde 2002, pouquíssimas idas nos playoffs. Eu não sei se é melhor ou se é pior, acho que é pior, né? Você nem foi para os playoffs. Passar e dar tchau ou nem ir, não sei qual que é a diferença, mas essas são as mais longas filas secas de vitórias em pós-temporada. Seca de final de conferência, de aparecer no jogo decisivo, aquele último passo para o Super Bowl. É o Cleveland Browns. Né? Ele não aparece lá há 32 temporadas. Eu não era nem nascido. Né? A última vez que eles foram para uma final de conferência, final da AFC de 89, eu nem existia ainda, estava longe de nascer. Perderam para os Broncos e pronto, depois não voltaram mais. Acontece que os Dolphins também estão há 32 temporadas sem chegar numa final de AFC, mas é um pouquinho mais recente, em 92. Isso porque os Browns não existiram por 3 temporadas, né? Por 3 anos não tinha Browns, foram roubados por Baltimore, né? Cleveland ficou sem uma franquia. Os Browns mantiveram toda a história. Cleveland, os Ravens surgiram lá em Baltimore. Então teve esse período aqui de espaço, mas em 92 os Dolphins perderam a final da AFC para o Buffalo Bills e desde então não voltaram a dividir, não ficaram mais naquele passinho para ir para o Super Bowl. Na NFC, a maior seca de aparições em finais de conferência é do Dallas Cowboys. Na final de 95 venceram os Packers, foram para o Super Bowl e depois não voltaram mais. Tudo bem, Jerry Jones, né? Tá tranquilo aí, está fazendo um excelente trabalho. Agora, quanto ao Super Bowl, 4 times nunca chegaram lá, nunca estiveram no Super Bowl: Detroit Lions, Cleveland Browns, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Então esses times têm as maiores secas. Só que os Texans e os Jaguars são times relativamente novos, né? Os Jaguars surgiram em 95, estão completando 30 anos nessa temporada, e os Texans são de 2002, ou então seja, eles estão há 23 anos sem conseguir aparecer num Super Bowl. Então as maiores secas, né, pertencem aos Lions e aos Browns, com 59 temporadas para os Lions, 56 para os Browns. Os Browns não disputaram 96, 97, 98, então eles têm uma seca menor, mas é só com questão a temporada, o tempo é a mesma coisa, nunca apareceram num Super Bowl. Entre aqueles que foram já para o Super Bowl e até os que ganharam, né, um Super Bowl, é o New York Jets. New York Jets chegou no Super Bowl 3, venceram em 68, né, a equipe dos Colts. Foi uma vitória muito importante, porque ali é aquela coisa de afirmação da AFC, né, da outra liga que chegou lá para disputar e teve a fusão das ligas. Mostraram que poderiam competir com a já estabelecida NFL, que virou a NFC, mas desde então não voltaram mais. Já são 56 temporadas de jejum para a equipe dos Jets. Então vamos lá, por isso que eu coloquei a camisa dos Jets hoje aqui, para homenagear meu grande rival, né? O pessoal vai ficar bravo comigo, que fala que eu não torço para os Patriots, que eu odeio os Patriots. Eu odeio os Patriots, já falei aqui, né? Já cansei de falar qual que é a minha explicação de eu odiar os Patriots no meu time, porque é o único time que eu posso odiar. Mas os Jets são donos também da maior seca de pós-temporada. É o time que há mais tempo, a maior seca ativa de playoffs é da equipe do New York Jets. A última vez foi nos playoffs de 2010 e, cara, foi um ano maravilhoso. Tá? O torcedor dos Jets, certeza que achou naquele momento que
todo o sofrimento estava valendo a pena, que aí as coisas tinham resolvido e tudo ia dar certo. Primeiro, acho que começou por isso, porque eu apareci num jogo dos Jets em 2010, né? Eu fui assistir um jogo lá no dia do Thanksgiving, na minha lua de mel, levei minha mulher passar frio lá no estádio. Naquela época não era nem MetLife, era New Meadowlands, não tinha vendido o name rights, era o novo Meadowlands. E aí foi espetacular. Depois disso, só pra cima, né? Rafael chegou lá, vai muito bem. Vou colocar até aqui na tela, aqui, ó, meio a meio. O primeiro jogo de pós-temporada deles foi contra os Colts do Peyton Manning, tá? Jogando lá em Indianápolis, vitória por 17-16, vitória para cardíaco, né? Com 10 pontos aqui no quarto período. A vitória com o chute do Nick Folk, com o relógio já estourado ali para conquistar a vaga pro round divisional. E no round divisional, eles encararam o New England Patriots do Tom Brady, em Foxborough, e venceram de novo. Eu lembro que fui assistir na casa do meu amigo esse jogo aqui, nunca mais voltei lá para assistir um jogo, porque não era possível. Os Patriots tinham passado o carro em cima deles um tempo antes e, né, foi isso que aconteceu depois, lá no Gillette Stadium, a vitória do New York Jets, que tinha uma defesaça. Então, eliminou os Colts do Peyton Manning, os Patriots do Tom Brady, e aí a final de conferência foi contra os Steelers do Big Ben, e aí não deu. Aí não deu, né, contra o Roethlisberger jogando lá no Heinz Field, vitória dos Steelers. Os Steelers foram para o Super Bowl naquela temporada. Tudo bem, né, espetáculo ali, tá tudo certo. Esse time aqui era o time do Rex Ryan, tá? Vou até colocar aqui o grupo. É o time do Rex Ryan, com o Schottenheimer era o coordenador ofensivo, não era um ataque de encher os olhos, né? Você tinha ali o Mark Sanchez, você tinha o LaDainian Tomlinson, você tinha alguns bons nomes nesse time, mas o que destacava mais mesmo era a defesa comandada pelo Mike Pettine, e foi a terceira melhor defesa em jardas cedidas e a sexta melhor em pontos cedidos. Foi uma defesa muito forte, a defesa levou adiante, o Pettine estava lá, mas era o Rex Ryan essa mente. Foi a temporada que fez o Rex Ryan fazer uma tatuagem. Vou ver se eu coloco na tela aí, uma tatuagem no braço, que era da mulher dele, né, um cartoon da mulher dele, usando uma camisa dos Jets do Mark Sanchez. Tá, uma camisa número 6, que era o número do Mark Sanchez. Depois ele foi para os Bills, ele mudou, parece que pintou lá as cores, tirou o verde, né, colocou um azul dos Bills, mas ficou uma camisa 6 dos Bills, eu não sabia o que era, né? Ele falou que não ia mudar a mulher, que a mulher dele era a mesma, ele estava casado lá, muito bem casado, mas a camisa ele mudou e foi um time muito bom, né? Era um time que era interessante, de lá para cá, nada deu certo, os Jets, né? Vocês já sabem, não precisa nem ficar contando o que está acontecendo com os Jets. A esperança, a última, acho que era por conta desse número 8, né? Com chegada lá do Aaron Rodgers. A expectativa era quebrar o jejum, falei até no primeiro ano dele, falei assim, esse ano aqui tem que quebrar o jejum de playoffs, chegar nos playoffs. Chegando do outro ano, você pensa em ganhar e você pensa em Super Bowl, né? 2 temporadas com o Aaron Rodgers. Deu tudo errado, primeiro ano já se machucou, segundo ano aquela zona, aquela confusão, e o time foi por água abaixo. E agora, será que dá? Aí a gente vai olhar esse time aqui, que agora é comandado pelo Aaron Glenn, e eu olho essa equipe e eu não consigo confiar. Eu não consigo ver o Justin Fields e achar que esse time vai ser melhor com o Justin Fields jogando. Tem lá o Breece Hall ainda, tem o Garrett Wilson, um baita recebedor, um ótimo running back, mas eu não consigo ter confiança no Justin Fields, tá? Olha, tem gente que tá empolgada, que se empolgou com ele ano passado nos Steelers, começo de temporada, que achava que não tinha que sair para a entrada do Russell Wilson. Para mim não faz sentido, tá? Eu não consigo olhar esse time e falar, não, esse ano eles vão para os playoffs. O ano passado eu até achava que podia, aliás, eu achava que iria, né? Era mais corda no pescoço, porque era talvez o último ano do Aaron Rodgers e não teve aquele ensaio geral para depois botar para quebrar. Foi uma loucura, foi uma confusão, mandou o técnico embora, contrato agora o Aaron Glenn dá tchau pro Aaron Rodgers e eu vejo um time mais fraco esse ano. A minha sensação é que esse time é saco de pancada dentro da divisão, é o time que deve ser a quarta força da AFC Leste nesse momento, é um time que tende a competir pela primeira escolha geral no draft. Posso estar muito enganado, mas a sensação nesse momento é que esse time não briga por playoff, né? Brigar por vitória já é um grande feito
para um time que é muito ruim, né? Começar a olhar aqui, vai receber os Steelers, aí vai ter aquela coisa do Aaron Rodgers enfrentar, mas Steelers, um time que tende a ser mais forte. Já Bills, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Denver. Se começar isso aqui 0-6, não é surpresa para ninguém. Uma vitória aqui tá ótimo. Carolina, em casa, pô, não sei. Hoje vejo o Carolina como favorito. Bengals fora, sabe? Não tem. Eu olho aqui e é difícil você tirar contra o Saints, favorito. Tá, pode ser, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Saints. Mas é difícil falar que esse time vai chegar em algum lugar. Não apostaria as minhas fichas que esse time chega na pós-temporada. As próximas duas secas mais longas, elas levam metade do tempo, são só 7 temporadas. Eu vou juntar inclusive com aquele que aparece na terceira posição. Tem alguns times que são empatados ali em quarto, mais longa seca. Mas vai fazer sentido, tá? Porque 7 anos nós temos a equipe do Carolina Panthers, tá? E o Atlanta Falcons. São os Panthers e os Falcons, são as duas mais longas secas também que nós temos nessa ainda em atividade, né? As mais longevas secas, Panthers e Falcons. E tem a equipe do Saints com 4 anos. Com 7 anos para Panthers e Falcons, Saints com 4 anos. Impressionante que numa divisão tão equilibrada para baixo, né, são times tão fracos, você tem as secas tão grandes. 7 anos é um baita de um tempo para os Falcons, então, que a gente tem uma memória até positiva, um time que tem feito drafts interessantes, que tinha algumas expectativas boas, tá nessa seca, é incrível ainda. Os Panthers, a gente sabe quanto que flutuou, como esse time foi ruim, como o pessoal não ia no estádio, e o Saints é um time que sofre ainda pela saída do Drew Brees, né? Não conseguiu arrumar a casa ainda. Os Panthers não jogam os playoffs desde o Wild Card de 2017, e os Falcons esse mesmo ano, né, caíram no divisional para os Eagles. Eles tinham acabado de perder o Super Bowl para o New England Patriots, e é até engraçado pegar aqui a posição em 2017, porque você olha a NFC Sul, 3 times classificados para os playoffs, tá? Saints, melhor campanha, Panthers empatado com a melhor campanha, os dois times com 11-5, e os Falcons 10-6 classificados ainda. Olha isso aqui, curiosamente, os Buccaneers, né, que tem sido o time constante da NFC Sul, o campeão da NFC Sul, foi o único time que ficou fora. Né? Nos últimos anos tem sido justamente o contrário, os Buccaneers vão e o resto não vai. Mas é incrível aqui porque você olha, cara, os Eagles, né, melhor campanha no geral, Minnesota Vikings segunda melhor campanha, e aqui, emboladinho, todo mundo, essa NFC Sul era forte, ganhava bons jogos. Os Falcons com aquele trauma ainda, que tinham perdido o Super Bowl, daquele jeito ainda, né? Ficaram em terceiro e foi nos playoffs. Foi lá, né? Bom, aconteceu o que aconteceu. Os Saints voltariam para os playoffs depois. Os Saints ainda iriam para a pós-temporada com o Brees, né? Foram em 2017, em 2018. 2018 quando perdem aquela final da conferência para os Rams, aquele jogo polêmico ali. Foram em 2019 e foram em 2020. Tá? E aí a gente vai ter que ir por parte. Vamos por parte aqui. Vamos começar com o Atlanta Falcons. Olhar esse time aqui do Raheem Morris, que vai apostar no Michael Penix, que tem essa novela com o Kirk Cousins. Aliás, estão assistindo a série do quarterback na Netflix. Comecei a assistir. Não estou empolgadaço, mas estou gostando do Jared Goff, um cara legal. O Joe Burrow não tem opinião formada ainda, e o Cousins já conhecia, né? Já conhecia como é que era a peça. Mas, e aí? Como é que vai ser o Michael Penix? Vai ser só um meme pra gente falar? É um cara que terminou a temporada passada com uma boa impressão, mas com pouquíssima amostragem. Não dá pra se empolgar, não dá pra achar que ele é um quarterback titular na NFL, que ele vai ser titular absoluto na metade da temporada, que o Cousins não tem chance de voltar. Entendeu? Eu não consigo falar isso. Eu entendo até os Falcons de não trocarem o Cousins, porque eu não acho que eles têm amostragem suficiente para achar que o Michael Penix vai dar certo na NFL. Pouquíssima amostra. A gente já viu o Will Levis terminar a temporada bem no ano dele de calouro, fazer os últimos jogos, falou assim, pô, acharam um quarterback no segundo round, hein? Então eu não sei. Michael Penix, para mim, tinha tinha selo ali de segundo round, saiu no primeiro round, aquela loucura toda que foi na equipe dos Falcons. Não consigo cravar que esse time vai chegar na pós-temporada, mas tem boa chance. Tem boa chance. Vai depender do Michael Penix. Vai depender de como ele se comportar.
O restante do time você começa a olhar, a defesa melhorou com relação ao ano passado, o pass rush é melhor, né? Chegou o Floyd, tem um time mais interessante para chegar e brigar e tentar levar essa equipe para a pós-temporada. Tem uma secundária que tem boas peças, é um time melhor. Carolina Panthers, time do Dave Canales. Dave Canales precisa entregar um resultado a mais. Você tem o Bryce Young terminando com uma boa impressão também. Diferente do Michael Penix, é uma impressão que tem uma amostragem maior, né? Ele teve alguns bons jogos no ano passado. Ele já chegava com um cara de primeira rodada que tinha ido mal no primeiro ano. A gente conversou um pouquinho aqui na live da segunda-feira com o Vinícius, né, o viajante esportivo. Então, eu gosto desse time. Né? Trouxeram o Tetairoa, que era o melhor recebedor do draft. Tem o Adam Thielen, que é de confiança. O Leggett, no ano passado, cara, até um pouquinho mais de capricho no Leggett, teria vencido jogos a mais. É um time que tem boas peças, que eu acho que vai dar um salto. Então pode chegar nos playoffs. Se eu for olhar Falcons e Panthers, talvez eu coloque os Falcons um pouquinho adiante, mas é mínimo, é mínima a distância. Tá? Em primeiro lugar, eu ainda acho que os Buccaneers sejam um time mais forte, mas está muito aberto, muito aberto. Esses três eu acho que tem totais condições de sonhar, tá? Os Buccaneers voltarem para os playoffs, os Falcons e os Panthers colocaria nessa ordem tendência, né? Agora, os Saints. O que a gente vai falar dos Saints? Tá com Kellen Moore, que é o técnico que sobrou. Não acho nem que ele é escolhido. Eu não acho que ele escolheu os Saints, é o que restou. E os Saints pegaram o cara que restou. Não sei qual que é a tendência dele. Se ele vai continuar por ano que vem. Tyler Sogg. Esse cara é o quarterback titular do time? Como que eu vou confiar no Tyler Sogg? Esse cara não faz sentido. O Spencer Rattler, a imagem que a gente tem do ano passado não é boa, assim como o Jake Hinner. Não é interessante. Né? As três opções de quarterback me deixam com muita dúvida. Teoricamente, o Sogg, pelo jeito que foi draftado, sai na frente para ser titular. Ele até aparece no depth chart na frente. Mas eu confesso a você, eu não consigo ver o Sogg como um cara pronto para chegar e ser titular. Tem 25 anos já tem a idade para isso, é bastante rodado no college, mas é difícil falar que esse cara vai ser a solução, que esse cara vai colocar de novo o Saints no local que era. Você tem boas peças, tem o Olave, que se mantiver saudável, você tem o Shahid, que também se mantiver saudável, o Brandon Cooks, cara, é muitas dúvidas com relação ao grupo de recebedores, que são bons nomes, mas com dificuldade de se manter saudável. Alvin Kamara, está em 2025 e tal, o Alvin Kamara aí ganhando um bom salário, com uma despesa grande, a folha salarial que não fecha, não tem como, sabe? Então é difícil, é complicado. No passado o Taysom Hill foi muito bem, né? E quando ele se machuca, as coisas começam a ir por água abaixo, sendo que a linha toda também começou a ter problema, agora você tem que mudar algumas peças na linha. Eu não sei, eu não consigo confiar que esse time vai chegar em algum lugar. Né? Para mim, briga com os Jets para ter a primeira escolha do draft no ano que vem. Tá? Para mim, é um time fraco. Talvez pudesse ter pego lá o Sanders, mas eu acho sim que o Kellen Moore ficou com medo do Sanders de trazer o pai dele. O fantasma ali pode ter sido complicado nesse momento. Então, eu acho que para os Saints não vai dar. Acho que os Panthers e os Falcons têm chance, os Saints eu descartaria. Tá? Posso ser muito surpreendido. No ano passado eles começaram muito bem. A minha previsão no ano passado era de um time ruim. Começou muito bem, calando os críticos. Durou 2 semanas. Depois já caiu naquele buraco que a gente imaginava, muito por lesões, mas também pela deficiência que esse time tinha de um elenco muito curto. Tá? 4 anos de jejum também, a gente tem mais 2 times. Tá? Indianapolis Colts, a última vez que foram para os playoffs foi no Wild Card de 2020 contra o Buffalo Bills. O técnico era o Frank Reich, né? Chegaram na pós-temporada, perderam essa partida aqui com o Philip Rivers de quarterback ainda. E a última vitória foi lá em 2018. Né? Eles venceram os Texans. Tem aqui? Eu não sei se eu coloquei aqui. Não tem aqui. Mas eles venceram os Texans no Wild Card e perderam depois o divisional para os Chiefs. 31-13, não teve nem competição ali assim, tudo com o Reich, né? E aí foi o Reich que deixou o time em 2021. E
os Colts também não se encontraram. Aí, de novo, né? Agora a gente tem o Shane Station, que é o treinador, não sei até quando. Acho que é um dos maiores hot seats que nós temos na temporada, porque você tem uma briga entre Anthony Richardson e Daniel Jones pela vaga de quarterback titular. Difícil, né? Falar que esse time aqui, olhar e ver essa briga de foice no escuro e achar que esses caras vão levar alguém para os playoffs, é difícil apostar. Não colocaria também os Colts indo para a próxima temporada. A gente já falou bastante desse time dos Colts. Eu acho que é um time que está bem envelhecido, que está contando com o Pittman ainda como recebedor, mas você tem uma queda muito grande. Quando você olha também, o banco não é dos melhores. Tem muitas peças que estão faltando ali nessa equipe. Você começa a sentir que, né, não está legal. Tem uma defesa com alguns bons nomes, mas que é difícil também se manter saudável, é difícil entregar aquilo que vem entregando, e o principal para mim é que o seu time é tão bom quanto o seu quarterback pode ser, né? Eu acho que o que a defesa fizer vai ser difícil o ataque entregar na mesma altura, por mais que seja uma divisão também das mais oks, né? A AFC Sul também é tão fraca quanto a NFC Sul. Eu acho difícil apostar nos Colts voltando para os playoffs, mas posso estar enganado sempre, né? E aí a gente vai para o Chicago Bears, que é o outro time que tem um jejum de 4 anos. A última vez que eles foram para os playoffs foi em 2020. Foi em 2020, derrota para os Saints, esse jogo aqui, né? O Wild Card 2020 foi a despedida do Mitch Trubisky da equipe. E a última vitória nos playoffs faz muito mais tempo, 2010, um divisional contra o Seattle Seahawks. Os Bears tinham a segunda melhor campanha da NFC, ganharam o bye, foram para o divisional, venceram os Seahawks e aí enfrentaram o Green Bay Packers na final de conferência, jogando em casa, e aí perderam em casa, perderam no Soldier Field para o Green Bay Packers, que seria o campeão naquela temporada. Que coisa horrível, né? Que coisa horrível aqui, os Bears, e depois, falei, foram poucas idas para os playoffs em 2020, essa derrota para a equipe do Saints, despedida do Trubisky, desde então não aparece mais. O time desse ano, tem chance? Tem. Talvez seja o time que eu mais falo, cara, tem chance de ir para os playoffs. Né? Quando a gente olha todos esses que passaram aqui, Falcons, Panthers, Saints, Jets, é o time que, para mim, seria mais fácil apostar, porque é o melhor. Só que é a divisão mais complicada. É a divisão que tem os Lions, que eu tenho dúvidas com relação aos coordenadores. Que tem os Packers, de novo, né? Os Packers que estão bem. Que você tem os Vikings, tenho dúvida com relação ao quarterback, mas também é um time bom, bem comandado, bem gerido. E o Chicago Bears me traz a dúvida com relação ao Ben Johnson. A expectativa é muito boa, a contratação foi interessante, era o nome mais quente da off-season para ser contratado como técnico. Vai dar certo? Não sabemos. Caleb Williams, DeAndre Swift, DJ Moore, Romeo Duzzi, cara, o Luther Burden, bons nomes, Cole Kmet, trouxeram o Colston Loveland, você tem 2 tight ends, é um ataque bom, trouxeram o Tooney, melhoraram a linha que era ruim do ano passado, é um time que a tendência é acreditar num bom salto e chegar nos playoffs, mas a divisão é complicada, então eles se reforçaram na mesma medida, que talvez seja o mesmo nível Falcons e Panthers indo para os playoffs do que os Bears. Mas não porque os Bears são mais fracos. Os Bears, para mim, são mais fortes que os Falcons e que os Panthers. Mas disputam uma divisão bem mais complicada, bem mais difícil, que vai dividir muita vitória. A gente não vai ter 4 times indo para os playoffs na mesma divisão nunca, porque o enfrentamento, o confronto direto acaba tirando essa possibilidade. Gosto desse time. Defesa é mais forte, o ataque é mais forte, mas ainda assim é uma divisão complicada. Estou torcendo aqui para o Cairão conseguir chegar na pós-temporada. Esses são minhas apostas, pessoal. O que vocês acham aí das secas? Deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passo. Segunda-feira a gente está de volta. Vai ter bate-papo, tá? Pessoal que é amigo ligado do Plus, vai ter bate-papo segunda-feira. Então, valeu. Aquele abraço.